Bem-vindos ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou o Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. É um grande prazer estar aqui com vocês e hoje nós separamos um assunto muito especial. O porquê que é possível faturar R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. Esse é o assunto que nós vamos falar hoje. Para quem não me conhece, eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias, e colhi muita experiência. E essa experiência me credencia a estar passando a realidade do mercado. Hoje, depois de aposentado trabalhando como engenheiro, eu faço os projetos de bombeiro e atendo as empresas, além de ajudar os engenheiros e arquitetos a faturarem os R$15 mil por mês com estes projetos. Então, é toda essa experiência que eu tive, que eu vivi dentro dos projetos de proteção e combate a incêndio, me fez ver os dois lados, a dificuldade que os engenheiros têm em aprovar os seus projetos, em conhecer um pouco mais da legislação e a quantidade, o mundo que gira em torno da proteção e combate a incêndio. Então, vamos bater o papo. Eu preparei hoje uma apresentação para vocês, coisa muito simples, porém feito com carinho, para a gente conversar sobre o assunto. E eu preparei essa apresentação aqui, essas duas primeiras imagens aqui. Basicamente, eu estou mostrando a realidade do nosso mercado hoje. A realidade não do mercado de proteção e combate a incêndio, mas a realidade da profissão de engenheiro, a realidade da profissão de arquiteto, arquiteta. Então, hoje, nós temos um grande número de pessoas que está desanimada com a sua profissão, que não se sente valorizado, tá? Talvez não esteja nem trabalhando dentro da sua área de formação. É um grande desafio a gente conseguir mudar essa realidade, a gente conseguir dar dignidade de novo à profissão de engenheiro e de arquiteto. A gente acabou, muitas vezes, nós mesmos nos desvalorizando, tá? E a gente presta um serviço muito legal. Essa área de proteção e combate a incêndio, com certeza, vai fazer você voltar a acreditar novamente no sonho que você tinha, né? Quando você saiu da faculdade. Provavelmente hoje você não está vivendo, você não tem a qualidade de vida que você sonhou um dia ter dentro ali da sua profissão, né? Quando você estava em formação, com certeza eu garanto que você pensou em coisas maiores, né? Lógico, a gente tem uma porcentagem que hoje conseguiu achar o seu caminho dentro da área da engenharia, dentro da área da arquitetura. Mas tem muita gente que não se achou e que está desanimado, tá? O que eu coloquei aqui tem muita responsabilidade e um pouco retorno financeiro, tá? O que nós podemos fazer em relação a isso, né? Eu coloquei aqui duas imagens. A primeira imagem da esquerda aqui, representando aí os engenheiros e as engenheiras, talvez aí olhando alguma conta ou desesperado, que rumo que eu vou tomar na minha vida, talvez num momento de decisão e preocupação, né? E isso acontece com todo mundo, e muita gente fica essa preocupação por anos e não toma uma atitude, e não muda, quer continuar na mesma coisa e fica reclamando, mas continua indo para o seu serviço e continua por anos ali, sem perspectiva de mudança, e aquela roda dos ratos, né? Acorda de manhã, vai para o trabalho, pega a sua condução, Uber, trem, ônibus, carro, mas aquele trânsito, vai ficar horas no trânsito, volta, aquele serviço. Talvez quem mora no interior não tenha esse problema de trânsito, mas vive dentro dessa bolha, e é muito complicado, né? E falando de bolha, aqui a imagem à esquerda, essa multidão representa uma manada, que a grande maioria das pessoas dentro da área da engenharia e da arquitetura estão hoje presas dentro de um sistema que foi feito para nos aprisionar. Ele não quer que ninguém saia desse sistema no qual você foi formado para trabalhar como empregado, você foi formado para prestar um serviço para uma empresa e está aí, talvez aí ajudando a enriquecer essa empresa. Não tem um retorno financeiro adequado, não tem uma remuneração digna e que possa te trazer pelo menos o básico que você sempre sonhou, que não é tão difícil de estar alcançando, né? Então, eu sempre costumo falar na abertura dos vídeos, né, que eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. E
muitas pessoas da área da engenharia e da arquitetura que estão ao meu redor já conseguiram faturar muito mais do que 15 mil reais por mês, já estão num outro patamar, já estão em um outro nível. E por isso eu falo para você continuar nesse vídeo e ver a grandiosidade que é esse mercado da engenharia e da arquitetura. Vamos seguir aqui adiante, mas assim, se você está desanimado, se você não está vivendo o que você sonhou para você, gente, é muito complicado. Você está vivendo frustrado, principalmente você que tem filhos, você que tem esposa, você que tem esposo, você não conseguir dar uma qualidade, né, de vida melhor. A frustração no seu serviço traz uma complicação na vida pessoal, né? Você simplesmente não poder dar um bom plano de saúde, uma boa escola, ter um carro, uma casa legal, uma boa qualidade de vida para sua família, uma vida digna vinda do seu suor. Então, preste atenção nessa área da engenharia e da arquitetura, porque ela pode mudar o seu padrão de vida. E eu tô aqui hoje não para te vender nada, eu quero mostrar para você como é viver de projetos de bombeiro, como é o mercado de projetos de bombeiro. Viver de projetos de bombeiro, eu posso dizer para você que é muito bom, que realmente mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Agora, daqui em diante, eu vou mostrar para você o porquê que você consegue faturar pelo menos 15 mil reais por mês com os projetos de bombeiro, o tamanho que é esse mercado, a grandiosidade que são os projetos de bombeiro e tudo que envolve projetos de bombeiro, gente. É uma coisa muito legal. Aqui, ó, para começar, eu trouxe um pedacinho da legislação e isso aqui é o que dá base para todo o mercado de proteção e combate a incêndio, tá? Tem alguns mercados que muitas vezes entram em crise mais facilmente, tá? O mercado de proteção e combate a incêndio, você tem uma norma que impõe que as empresas devem estar regularizadas junto ao Estado, junto ao Corpo de Bombeiro. E isso cria uma obrigação. Hoje o Corpo de Bombeiros ele tem poder de polícia e aos poucos ele está exercendo esse poder de polícia. Em breve o mercado vai aumentar muito mais, tá? Hoje eu considero que menos que 50% das empresas estão regularizadas, mas esse mercado ele tá virando, ele tá mudando e tá aumentando, apesar de já ser muito grande, ele tá aumentando ainda mais e a tendência é um aumento gigantesco no mercado. Nós que já trabalhamos nessa área não damos... Quem realmente se especializa não dá conta de tanto serviço que tem. A gente tem um mar azul para ser explorado por vocês. E eu vou aqui falar rapidamente desse artigo 4º, tá? Eu vou ler bem rápido aqui, vamos demorar 2 minutinhos, ó. As medidas de segurança contra incêndio previstas nesse regulamento se aplicam às edificações e áreas de risco no estado de São Paulo. Isso aqui é replicado em todo o Brasil, cada bombeiro praticamente copiou essa mesma legislação, tá? Devendo ser observadas em especial por ocasião da... Então, quando tem que regularizar, né? Por ocasião da construção de uma edificação ou área de risco, pela reforma de uma edificação que implique em alteração de layout. Então, simplesmente a empresa mudou o layout, tem que se regularizar de novo. Mudança de ocupação ou área de risco, aquela empresa era uma empresa que vendia metal, agora ela vende madeira, tem que se regularizar de novo. Ampliação de área construída, ela tem que se regularizar de novo. Regularização das edificações ou áreas de risco. Aqui a norma quis dizer, quem não está regularizado deve se regularizar, tá? Estão excluídas da exigência desse regulamento as edificações de uso residenciais ou as casas, né? E as casas, eu vou interpretar aqui, as casas que ficam em cima de comércios ou indústrias. Se você tem uma casa com saída independente também não é obrigatório. Ou seja, tudo é obrigatório estar regularizada com exceção das residências unifamiliares ou das residências que estejam aí sob comércios, desde que não passem de 2 pavimentos, tá bom? Então, gente, aqui já dá para ter uma noção. E aqui em cima disso, o bombeiro ainda está com poder de polícia, agora ele está fazendo valer, está fazendo cumprir essa legislação. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, ó.
Por que a gente tem a grande demanda? Como eu falei, a letra da lei, ali no caso, aqui no estado de São Paulo, é o decreto estadual 63.911. Em cada outro estado tem a sua legislação própria, mas com o mesmo objetivo e com a mesma cobrança, tá? Então, imagina, igrejas, comércios, indústrias, escolas, restaurantes, postos de saúde, enfim, todo CNPJ tem que estar regularizado junto ao Corpo de Bombeiro. É um mercado gigantesco, é um mercado muito grande, tá? Além dessa demanda, nós temos poucos profissionais atuando na área e realmente se especializando para absorver essas melhores oportunidades. Nós temos alguns profissionais que prestam serviço e que não entendem a fundo, tá? Que absorvem os projetos, parte dos projetos mais simples, que são os projetos simplificados, porém nós não temos um número significativo de profissionais, de engenheiros e de arquitetos que buscam uma especialização, que buscam entender um pouco mais a legislação. Você tem, para o mesmo tipo de edificação, você tem várias soluções. Você pode proteger as edificações de formas diferentes, buscar distribuir equipamentos de uma forma mais inteligente. Você tem exceções na norma. Você tem as notinhas ali que estão escondidas dentro da norma, que são sacadas, que fazem você se diferenciar, que fazem você ser alçado à posição de especialista. E isso, gente, te diferencia no mercado. E isso faz você cobrar, ao invés de um projeto talvez de 3, de 5 mil reais, faz você ganhar 20 mil reais no mesmo projeto. Por quê? Porque você isentou o seu cliente de uma coisa que estaria causando um grande problema para ele. Você conhece as soluções e apresenta para ele. Fala, olha, aqui nós podemos agir dessa forma, aqui eu consigo te isentar disso, aqui não, você não precisa fazer isso, a gente consegue resolver dessa outra forma. A especialização, a vivência nesse mundo, e você está próximo a pessoas que já viveram esse tipo de problema, que resolveram esse tipo de problema e que já entenderam e passaram por aquilo, pode te valorizar muito. Pessoas que conseguem resolver problemas, projetos mais complexos, projetos que não... Mesmo aqueles que se dizem que tem um pouquinho mais de especialização, a gente ainda tem outro nível de projetos complexos, projetos com sprinkler, projeto com espuma, projetos com resfriamento, projetos com um pouco mais de complexidade, vão te trazer retornos ainda melhores e ainda maiores, porque são projetos difíceis de fazer. Oferta e procura. Você tem poucas pessoas fazendo aqueles tipos de serviço e você tem muitos projetos complexos. Eles acabam sendo menos que os comércios menores, mas como tem poucos profissionais, você tem muita coisa legal para resolver e para melhorar o seu padrão. Então acredite, existem projetos de bombeiro de 30 mil reais, existem projetos de 50 mil reais, existem projetos de bombeiro de 300 mil reais, tá? Talvez um projeto de bombeiro te pague aí alguns anos do seu trabalho. Então, pessoal, é lógico, você tem que entrar para esse mundo, você tem... isso acontece da noite para o dia? Não é assim. Mas é um caminho dentro da sua área de formação que vai te levar para rumos diferentes, que vai te levar para um novo mundo, para uma nova qualidade de vida, que vai te alçar a locais e lugares que você nem sequer imaginou que a sua profissão poderia estar te levando, tá? Aqui, pessoal, ainda falando de demanda, eu quero mostrar para vocês um negócio muito legal. Aqui a gente tem, para vocês terem ideia do tamanho desse mercado, eu fiz um recorte do meu Via Fácil Bombeiro. O que é o Via Fácil Bombeiro? É a ferramenta pela qual você dá entrada nos processos junto ao Corpo de Bombeiro. Aqui no estado de São Paulo chama Via Fácil Bombeiro. Cada local colocou um nome diferente, mas basicamente, com a digitalização dos processos, você não leva mais papel lá no Corpo de Bombeiros. Você simplesmente protocola tudo online, de onde você estiver. Eu trabalho aqui da minha casa, tá? Então, enquanto as pessoas estão trabalhando, se deslocando, eu estou aqui em casa, tenho mais tempo com a família, né? Então, você faz tudo online. Eu trabalho de shorts e camiseta. Quando eu tenho uma reunião,
né? Ou quando eu vou gravar um vídeo, eu coloco uma camisa, mas é uma forma muito legal. Mas voltando aqui ao assunto, né? Para vocês terem uma ideia, no projeto, nessa primeira coluna de cima, eu fiz um recorte com 2 processos protocolados com horas de diferença, tá? Algumas horas de diferença. E nessas horas de diferença, se você olhar aqui na coluninha aqui da esquerda, nós temos os números da solicitação, tá? E aqui é uma ordem sequencial de pedidos, tá? Dos pedidos que são feitos junto ao Corpo de Bombeiros, tá? O primeiro pedido aqui é para emissão de um CLCB, tá? A gente tem vídeo falando sobre isso. E esse segundo é uma análise de um projeto, tá? Isso aqui ainda está até, inclusive, é do dia 15, ainda está até aguardando o pagamento do proprietário, dos proprietários. Mas a diferença entre esses 2 pedidos que são horas, foram 853 processos. Então imagina, pessoal, algumas horas nós temos aqui 853 processos. Dá para ter uma ideia da dimensão disso aqui, tá? E aqui na linha de baixo, eu peguei também aqui nós temos a diferença de 2 dias, tá? Com essa diferença de 2 dias entre o protocolo aqui, nós temos também o número de solicitação. A diferença aqui entre essas 2 solicitações foram exatamente 4.424 processos. 4.424 processos. Aqui está escrito um dia, tá? Mas foi erro de digitação. Aqui foram 2 dias de diferença. Então, pessoal, nós temos aqui, vamos falar, em torno de pelo menos 2.000 processos por dia. Isso aqui não para sábado, domingo. Lógico que diminui um pouco o fluxo, meio de semana aumenta, mas a gente pode falar aqui numa média de 2.000 processos por dia, tá? 2.000. 60.000 processos por mês. Como isso é possível, gente? Imagina, todos os comércios, todas as edificações têm que estar regularizadas. Hoje, apenas uma porcentagem está regularizada. O Corpo de Bombeiros está fazendo o seu trabalho, e isso no Brasil como um todo, de fiscalizar, poder de polícia. Tá? Quando acontece um incêndio de grandes proporções, quando a gente tem algum problema de grandes incêndios, grandes tragédias, o bombeiro acelera, existe uma cobrança da sociedade. E hoje nós estamos nesse caminho de regularização das edificações. Então, gente, é gigantesco esse processo. Vou passar os próximos slides aqui, que também são tão importantes quanto esses. Ó. Aqui para vocês terem uma ideia, tá? Nós tivemos 3.838.063 empresas criadas no ano passado. 3.800.000 empresas. É claro que algumas dessas empresas, elas não têm local físico. Mas você tem noção do tamanho desse serviço? Por quê? É lógico que você vai falar, pode falar, mas tem algumas empresas que são fechadas, não importa. A empresa que é fechada e entra outra no lugar precisa ser regularizada, tá? E o que é fabuloso aqui, gente, tá? Você fala, pô, que são 3 milhões de oportunidades. Vamos falar que nem todas precisam de regularização, porque algumas são profissionais liberais, né? Mas 3.800.000 empresas, vamos dizer que nós temos 2 milhões de empresas, tá? Que precisam de regularização junto ao Corpo de Bombeiro. O que significa isso? Significa um mercado gigantesco, tá? E fora isso, essas são empresas que têm que dar entrada no Corpo de Bombeiros. Mas as empresas que já existem, elas precisam constantemente do trabalho. Vocês lembram que lá em cima eu falei que mudança de layout, ampliação, mudança na altura, tudo isso tem que ser regularizado? É um trabalho sem fim. É um trabalho que não acaba nunca. Uma mesma empresa pode te procurar. Eu tenho uma empresa que agora passei o último orçamento do ano e esse ano eu já prestei mais 2 serviços para ela. Ano passado eu prestei mais 3 serviços para ela. É uma empresa que recicla papel, ela faz bobina de papel no interior do estado de São Paulo. É constante ampliação, é constante mudança de máquina, mudança de equipamento, constrói sala, derruba sala, tudo isso é serviço, tudo isso tem que ser regularizado no bombeiro. As empresas de tempo em tempo têm que renovar o AVCB. Existe o serviço de renovação de AVCB de entre 1, 3 ou 5 anos, em média 3 anos. Em regra, 3 anos. A cada 3 anos, no mínimo, aquela empresa vai precisar renovar o AVCB. No meio do caminho, com certeza, ela se ampliou, mudou de máquina, fechou, entrou outra empresa no lugar.
Daí essa empresa precisa se regularizar de novo. Então, não acaba esse serviço, gente. É um serviço muito bom. É um serviço muito grande. Uma vez você tendo um cliente, aquele cliente é seu cliente para o resto da vida. É disso que eu estou falando. Aqui eu trouxe, deixa eu ver, aqui eu trouxe o número de empresas que a gente tem no Brasil. Tá tudo aqui não é número inventado, tá, gente? Aqui é fonte do governo federal. Nós temos 20,6 milhões de empresas. É isso que você está ouvindo, 20 milhões de empresas que precisam, lógico, tem algumas que não têm edificação, temos uma porcentagem que não tem, mas boa parte, a maior parte dessas empresas precisam de regularização. Hoje a maior parte não está regularizada, o bombeiro está cobrando, está indo em cima dessas empresas. Pessoal, eu não sei se vocês enxergam o tamanho que é esse número, tá? Se vocês enxergam tudo isso que eu apresentei para vocês, 2.000 empresas, 2.000 regularizações por dia, tá? No estado de São Paulo, 2.000 números ali de protocolo. Gente, dá para ter noção do tamanho que é esse mercado? Não estou falando 2.000 regularizações por mês. Eu estou falando 2.000 processos por dia. Estou falando de 20 milhões de empresas. Eu estou falando de um mercado que, diferente de outros mercados, e isso eu gostaria que você prestasse atenção. Por exemplo, se você trabalha com planta arquitetônica de casa, você vai prestar aquele serviço, você vai ficar 2, 3, 5 meses, 8 meses trabalhando para uma mesma pessoa para vender uma planta ali talvez por 8, 10 mil reais, tá? Isso te dá R$1.000 por mês, tá? E você presta o serviço para aquela pessoa uma única vez. Porque depois que fez a planta, construiu a casa, acabou. Para a empresa é diferente. Você presta o serviço, aquela empresa vai se mudar, aquela empresa vai ampliar, aquela empresa vai mudar a atividade, vai mudar o seu layout, ela vai precisar do seu serviço rotineiramente, ela vai ter que tirar o primeiro AVCB, vai ter que renovar os seus AVCBs. É um serviço, gente, que não tem fim, é um serviço que não acaba. É isso que eu gostaria de abrir a cabeça de vocês e colocar dentro da cabeça de vocês que esse mercado tá aí para ser explorado, que hoje é explorado pelo carinha que vai lá trocar o extintor da pessoa e pega lá quando vai vencer o AVCB e oferece esse serviço, e ele tá tirando a oportunidade de você viver por conta própria e viver uma vida melhor. E vamos continuando aqui, ó. Além disso, pessoal, ó, eu falei, né, de número de empresas, mas dá para ter uma ideia aqui. Olha só, estou falando da maior cidade do país, né? Mas apenas na cidade de São Paulo nós temos cerca de 28 mil torres residenciais, tá? Estou falando de torres residenciais, fora as torres comerciais. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, se não me engano, aqui eu tirei esse dado do Estadão, tá? Que foi feito em 2023, pouco tempo atrás, e não para de construir prédio, tá? Mas se eu não me engano, na Grande São Paulo, que engloba ali São Bernardo, São Caetano, Guarulhos, né? São 40 mil torres. Agora replica isso para o Brasil todo, tá? E aqui todas essas torres precisam de recarregar o extintor, tá? Tem gente que eles precisam, locais estão com extintores vencidos, e a gente não tem profissionais aí nessa área. Precisa renovar o AVCB, tá? Precisa fazer um serviço de inspeção nesses prédios, verificar se o sistema que está lá está funcionando. Então, gente, é uma coisa sem fim, tá? Então, eu coloquei aqui para ver se eu encorajo vocês, né? Dar essa chacoalhada. Vamos aqui para esse ano que vem. No mês de janeiro, eu vou preparar uma série de vídeos, tá? Vou fazer várias lives ao vivo, justamente buscando despertar em vocês esse espírito de que quem é responsável pela sua mudança de vida é você. Quem é responsável por buscar novos horizontes, traçar novos caminhos. E eu coloquei essa imagem aqui, tá? Por 2 motivos, tá? O primeiro é para mostrar que você pode buscar os seus caminhos, tá? E o segundo que a paisagem é muito bonita e a gente tem coisas incríveis para explorar nesse mundo. Viagens. Você tem noção? Tudo que você não se mexer, tudo que você não andar atrás, tá, vai fazer com você deixar de explorar coisas novas, tá? Eu já fui particularmente pro Grand Canyon,
tá? E assim, é uma experiência inesquecível, tá? E o que proporciona tudo isso? É você não ficar parado esperando as coisas caírem do céu, é você se mexer. E aqui eu tô te apresentando uma oportunidade, um ramo na engenharia e na arquitetura que pode simplesmente mudar a sua vida e mudar a vida das gerações que vão vir. As próximas gerações suas podem agradecer você por você ter mostrado e por você ter feito uma escolha correta, né? Uma escolha de buscar e de ir atrás de coisas que estão ao seu alcance. Não deixe de pensar nesse mercado, não deixe de explorar os projetos de proteção e combate a incêndio. Eles vão mudar a sua vida, tá? Aqui, gente, são mais duas imagens, né? Essa imagem da esquerda, tudo depende de você, tá? Você pode buscar coisas diferentes, você pode trilhar novos caminhos. Basta você se iluminar, basta você querer, basta você ir atrás, tá bom? Aqui eu coloquei uma imagem de uma águia, né? Seja a águia aí da sua família, busque novas conquistas para vocês aí. Tá bom? Vou voltar rapidinho só para finalizar aqui e agradecer você que acompanhou esse vídeo até o final. É um grande prazer estar aqui com você. Eu faço tudo isso. Se eu conseguir mudar a vida de poucas pessoas através dos meus vídeos, dos meus ensinamentos, através dos meus cursos, eu já fico muito contente. E eu espero que você seja uma dessas pessoas. Na verdade, não sou eu que mudo. Na verdade, é você que tem que mudar e buscar essa mudança. Os projetos de bombeiro são a maior oportunidade para quem já está no ramo da engenharia e da arquitetura. Tá bom? Pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês e até o nosso próximo vídeo.